e contando que, em meio a esses anúncios do governo americano, senadores vão a Washington na semana que vem articular um possível grupo interparlamentar entre o governo brasileiro e os Estados Unidos sobre um acordo em relação a esses anúncios de 50%. A gente conversa com ela, que é a dona da informação, Janaína Camelo, ao vivo aqui em tempo real. Explica então de que forma que vai funcionar, Janaína, essa visita, uma comissão do Senado Federal viajando aos Estados Unidos. Ótima tarde, seja bem-vinda. Oi, Bruno. Muito boa tarde para você também. Um ótimo trabalho para você. Olha só, essa comitiva vai viajar na segunda-feira agora, dia 28, é composta aí por 6 senadores e de diversos partidos, viu? Desde o PT até o PL, porque é uma comitiva ali suprapartidária, estritamente com a missão ali institucional de tentar uma negociação com relação a essa taxa, essa tarifa que foi imposta ali por Donald Trump e que começa a valer no dia 1º de agosto, né? Ontem, inclusive, Bruno, a gente trouxe aqui uma reunião que esses senadores tiveram com o chanceler Mauro Vieira, né, o ministro de Relações Exteriores, para ajeitar ali, para definir os últimos detalhes dessa viagem. Uma reunião também que participaram representantes do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o ministério do vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem coordenado também um outro grupo de trabalho ali com empresários também, tentando fazer toda essa negociação ali para tentar evitar o máximo de prejuízo com essa taxação que deve começar a valer no dia 1º de agosto. Então, essa comitiva pretende o seguinte, como você disse, se reunir com empresários norte-americanos e também com parlamentares dos Estados Unidos. Então, esse grupo são 6 senadores, Bruno, e eles hoje publicaram ali quais são os principais objetivos dessa missão oficial. Começa segunda-feira e vai até o dia 30 de julho. E entre esses objetivos eu vou destacar alguns aqui, por exemplo, retomar o diálogo político de alto nível com o Congresso dos Estados Unidos, promovendo uma interlocução direta entre os poderes legislativos do Brasil e dos Estados Unidos. Defender os setores produtivos brasileiros afetados pelas novas tarifas, especialmente aqueles com forte impacto socioeconômico como agropecuária, metalurgia, energia e indústria da transformação. Reforçar a previsibilidade e a segurança jurídica nas relações econômicas bilaterais, apresentar o posicionamento institucional do Senado Federal, com base ali no diálogo e na diplomacia, explorar caminhos de cooperação bilateral em áreas estratégicas como bioenergia, infraestrutura, inovação tecnológica e sustentabilidade e um dos mais importantes aí, preparar o terreno para um grupo, é o que esse grupo pretende, para um grupo interparlamentar permanente entre Brasil e Estados Unidos, então reforçando um diálogo entre parlamentares do Congresso Nacional aqui brasileiro e também do parlamento lá nos Estados Unidos. Só reforçando aqui, Bruno, que mais tarde um pouquinho o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também está fazendo todas essas tratativas para tentar uma negociação com os Estados Unidos, vai dar uma entrevista coletiva ali no finalzinho da tarde para dizer como é que está, em que pé que está essa negociação toda. Hoje, por exemplo, ele teve reunião com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, o Flávio Roscoe, e na saída ali da reunião com o ministro, o presidente disse o seguinte, o presidente da FEMIG disse que estão estudando algumas medidas paliativas com o governo federal, caso essa tarifa de 50% comece mesmo a vigorar no dia 1º de agosto, né? Alckmin, desde a semana passada, está se reunindo todos os dias com vários empresários de setores que vão ser prejudicados com essas tarifas, e mais tarde ele vai dar uma coletiva de imprensa e a gente vai estar aqui aguardando o que será dito pelo vice-presidente. Bruno, com você. Uma ginástica diplomática, Janaína Camelo, ao vivo, então, com essas amarrações, com essas negociações. A gente volta a conversar ainda hoje. E além desse grupo de senadores, o líder da oposição, o deputado federal Coronel Zucco do Espírito Santo, também anunciou ontem no evento lá no estado, no Rio Grande do Sul, que ele também deve ir aos Estados Unidos. A viagem ainda não tem uma data marcada, mas Zucco chegou a falar que o estado já sofreu demais e que é necessário sim uma negociação. Zucco também disse que o estado do Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais vai sofrer com as consequências desses anúncios do governo americano. Do outro lado, imediatamente a essa ida de senadores aos Estados Unidos, houve uma reação.
Eduardo Bolsonaro, que está lá, disse que ninguém está autorizado a falar em nome de Jair Bolsonaro e que esse grupo erra ao ir aos Estados Unidos sem respeitar o que disse o governo americano, que já indicou o que é necessário ser feito internamente para retirar essas sanções ou esses anúncios de 50%. O Eduardo Bolsonaro chegou a falar numa falta de legitimidade essa ida de representantes do Congresso Nacional para conversar com o governo americano. Márcia. Bruno, obrigada pelas informações. Inclusive, esse é o tema da nossa enquete do dia. Você acredita que a comitiva brasileira vai conseguir negociar com os Estados Unidos uma redução das tarifas aplicadas por Donald Trump? Vota agora na nossa enquete no YouTube, no X e também no Instagram. Eu quero a sua participação. E também manda a sua mensagem no 11 9 1325 8055. É o nosso número direto, nosso canal aqui, que você pode mandar a sua opinião, que já eu vou ler. Agora eu vou chamar para conversa, além de você, que vai mandar, é claro, o seu WhatsApp, a sua opinião também nas nossas redes sociais, as nossas comentaristas, a Mônica Rosenberg e a Ana Beatriz Rich. Começando pela Ana agora. Ana, honestamente, assim, a gente vê essa situação dessa comitiva até com um pouco de bons olhos. Existe uma boa vontade, né, por parte dos senadores. Mas se o próprio governo não está cedendo, não está abrindo negociação, você acredita que essa comitiva pode surtir algum efeito? Márcia, veja a delicadeza da situação que o Brasil está nesse momento. Porque o abrir negociação, na verdade, seria de alguma forma sucumbir à vontade americana de interferir no poder judiciário brasileiro, o que me parece muito ruim. Por outro lado, se os senadores não forem até os Estados Unidos para, de alguma forma, tentar reverter essas tarifas, quem irá? São sim os senadores quem devem exercer esse papel junto ao governo federal, junto ao poder executivo, para de alguma forma tentar trazer um pouco mais de racionalidade para essa mesa de negociação. Veja, o próprio presidente americano fala que as tarifas foram impostas em função da relação que não é boa com o Brasil. Portanto, vamos melhorar a relação com o Brasil de forma diplomática, por meio do envio de representantes legítimos e não de alguém que está licenciado nos Estados Unidos, que ora diz não ter influência nenhuma, ora diz ter sido responsável indireto pela imposição dessas tarifas. Portanto, eu vejo que essa é a única medida necessária nesse momento e, inclusive, eu alerto para intempestividade, porque isso já deveria ter sido feito. Não a gente deixar para na semana em que essas tarifas vão entrar em vigor. Obrigada, Ana. Mônica, a gente vê que Geraldo Alckmin, como Janaína falou, vai ter mais uma reunião e agora há pouco, na verdade, logo mais, ele no final da tarde deve também fazer uma entrevista coletiva para dizer quais medidas vão ser adotadas caso a tarifa venha a acontecer. Inclusive, parece que o governo vai ter que liberar milhões aí do dinheiro que não tem até para ajudar, né? Inclusive o agronegócio, a situação da carne. Então, como é que você vê esse posicionamento do governo nesse momento? Pois é, vão ter que ajudar o agronegócio, os produtores de carne, que são originalmente os apoiadores de Bolsonaro. Olha a ironia de tudo isso. Agora, eu vou discordar um pouco da Ana. Eu não acho que enviar senadores seja útil de forma alguma. Até porque a decisão das tarifas não passou pelo Congresso americano. Ela é do Trump, exclusiva dele. E para fazer qualquer tipo de negociação, quem teria que fazer é o presidente Lula, que está mais preocupado em entrar na ação contra Israel do que ir lá negociar as tarifas, abaixar o imposto de importação que nós temos com produtos americanos. Essa negociação pode ser exclusivamente comercial e econômica. Ele não precisa entrar, apesar do deputado Eduardo Bolsonaro tentar puxar de que precisa atender as exigências em relação ao pai dele e ao processo, isso tudo pode ser ignorado e o presidente Lula, se estivesse cumprindo a sua função, estivesse olhando para os problemas reais do Brasil, poderia ir até lá, abrir essa negociação com a única pessoa que está decidindo, que é o Trump, melhorar sim, aí a Ana acertou, melhorar a relação do Brasil com os Estados Unidos, lembrar que é uma relação comercial e tentar abaixar as nossas tarifas. Mandar senador para lá não adianta nada. Obrigada, Ana e Mônica, pelas análises.